Amigos queridos, nesta hora feliz de nossas vidas, mergulhemos o nosso pensamento nos ensinamentos sublimes de Jesus, fazendo vibrar em nós os registros sublimes que as marcas do Cristo deixaram em nossa intimidade. Relembrando, Senhor, a sua mansuetude, pacificando as ovelhas do aprisco de Deus, desgarradas do caminho. E hoje, Senhor Jesus, amado Mestre, o seu convite ecoa em nossos corações. Ouvimos, Senhor, na acústica da alma, o vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sofridos, que eu vos aliviarei. Te buscamos nesta hora, Senhor, na condição de espíritos necessitados que nos reconhecemos ser, para suplicar do seu amor, alentando os nossos corações de esperança em dias melhores para todos nós. E que este Evangelho vivo e estuante, que verte em favor da humanidade da Terra, seja absorvido por todos nós. Que os amigos espirituais responsáveis por este Evangelho, que aqui presentes estão, possam sentir em nossos sentimentos a receptividade da sintonia para o trabalho desta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, bem-aventurados os brandos, os mansos e os pacíficos. E Jesus traz para nós, através dessa mensagem de um Espírito protetor, essa mensagem sobre o orgulho ferido, que tem gerado em nós o comportamento da cólera, nas várias expressões da raiva, desde a leve irritabilidade até as crises coléricas, né? Essa crise colérica, diz o Evangelho, em seu frenesi, o homem colérico, o ser humano colérico, ataca a tudo e a todos. Ataca a natureza, os objetos inanimados que quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si mesmo. Ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Então vamos compreender que para resolver as questões da cólera, nós temos que resolver a questão do orgulho ferido, seja na forma da prepotência, da arrogância, da expressão da personalidade extremada, são tudo expressões do nosso orgulho, né? Que não suportamos ser contrariados. Nós podemos dizer seguramente que nos falta, então, quando esses arroubos passionais nos ocorrem, nos falta maturidade do senso moral. Então, nem a razão está iluminada pela verdade, nem a moralidade está expressiva a ponto de fazer transformações. Então, o espírito vem repetindo um esquema antigo de passado, e é bem curioso, quando a pessoa tem uma explosão de raiva, às vezes ela é raiva com palavras amenas, viu, amigos? Às vezes é raiva com palavras amenas.
quando tem essa explosão de raiva e o outro fica ferido pelo que causamos no outro, a pessoa diz, nossa, mas por que você ainda está sentindo isso? Já passou. Passou para ele que explodiu a sua emoção no outro inconsequentemente, mas o outro ainda registra a dor que lhe causou. Partindo do princípio de que a dor que causo no outro é, em primeira instância, a dor que eu causo a mim mesmo, e é isso que nós ainda precisamos ter claro, né? Quando eu faço um mal para alguém, eu fiz, na verdade, para mim mesma. O outro pode nem ser atingido pela minha intenção do mal se ele tiver no equilíbrio dele, mas eu, necessariamente, estou criando em mim uma fornalha. Quando a gente vai dar aula sobre a raiva para criança pequena, a gente pega uma caixa de texturas, papel, tintas e lápis, etc., e faz com que a criança entre em contato com os momentos que ela teve raiva. Porque a gente aciona o que nessa metodologia? A memória da raiva. Lembra no momento que você ficou com muita raiva, ficou isso, aquilo, a criança vai lembrando. Então, se nós fôssemos dar à nossa raiva uma cor, que cor nós daríamos? A grande maioria fala marrom, cinza, preto, e a gente vai misturando essas cores. Se essa raiva tivesse uma textura, pega uma coisa aqui que representa a sua raiva. Geralmente eles pegam uma palha de aço, uma bucha muito áspera, alguma coisa bem áspera que rasga. Uma lixa, né, grossa. E depois a gente pergunta para a criança, já com 9, 10 anos, que já tem alguma elaboração e que a raiva é bem mais estruturada que a birra da criança pequenina, se essa... Então, nós estamos nessa cor cinza, marrom, preto, vermelho, e esse arame farpado em cima, essas lixas. E se nós tivéssemos que dar uma temperatura para essa raiva, que temperatura teria? Ai, tia, fervendo. Então, vamos pôr uma coisa fervendo aqui. Se nós tivéssemos que dar um odor a essa raiva, que odor seria? E a criança vai falando dos odores que são desagradáveis a ela. Mas onde que nasce mesmo a sua raiva? Aí já o papel está montado, colado, toda aquela estrutura. Nasce no meu coração. Então vamos pôr esse papel no seu coração, com esses arames, com essas buchas, com essas cores, com essa textura, com essa temperatura. Então nós exploramos todos os órgãos do sentido da criança para ela sentir o momento de raiva. E quando ela remontar a memória, vem mesmo a emoção. Além da configuração física, vem a emoção pertinente. Aí nós dizemos para ela, então, você criou isso aonde? Dentro de você. Isso é uma fornalha, é uma fogueira que você acendeu no seu coração. É assim que você quer viver? Nessa fogueira? Não, tia, eu não quero isso para mim. E se começa a partir daí um trabalho, então. Mas que a nós outros não é diferente, porque a raiva ela sufoca. A pessoa tem tosses porque a congestão de fluidos no cardíaco é muito grande e no plexo solar também. Então a pessoa às vezes tem náuseas, tem uma tosse de expelir fluidos, né? Ela fica desconfortável, há um desassossego, isso pós-raiva. Um desassossego dentro dela e logo ela se justifica, ela acha que tem motivos para ter tido essa reação e guarda novamente a mágoa latente nela. Então, se imaginasse, diz o Evangelho, que a cólera não resolve nada, altera a sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é a sua primeira vítima. Nós somos a primeira vítima de nós mesmos, com os nossos desatinos, né? Então, eu trouxe também, a gente vai só começar a falar sobre isso, porque eu gostaria que nós pudéssemos aprofundar bem nessa questão que a humanidade, todos nós ainda trazemos fortes resquícios,
é o livro da Joana de Ângeles, O Amor como Solução. Entre os diversos inimigos do ser humano encontra-se a cólera, esta herança mórbida do desenvolvimento antropológico, que é quando nós estávamos feras, que persiste em continuar conosco até hoje. Semelhante raio fulminante, quando alcança alguém, queima e requeima os sentimentos. É como recebêssemos uma descarga elétrica, né? Então, quando atinge o indivíduo, invariavelmente em decorrência de alguma insignificante contrariedade, observe o que ela está dizendo. Nós entramos em raiva por uma insignificante contrariedade, alucina-o, impulsionando-o a atitudes completamente irracionais, das quais, mais tarde, arrepende-se quando recobra a lucidez. Então, nós estamos falando da ação saneadora que precisamos fazer nessa morbidade que nos assemelha às feras e quando em crise estamos em quadro de demência. A razão não está estruturada. O intelecto, sim, falamos bem, citamos obras e etc., mas a razão, ou seja, o pensamento inteligente no bem, gerando discernimento e lógica, bom senso, não é uma experiência forte daquele espírito que tem arroubos de cólera, não é. Então, o primeiro passo é esta iluminação. É como ontem a Ana falou, da inteligência moral, da inteligência espiritual. Não basta termos a inteligência. Se ela não estiver mergulhada no manancial da verdade, a força que ela tem, ela é relativa. Então, sem esse filtro da razão, e convenhamos, se o pensamento é uma corrente elétrica, analogicamente, e toda corrente elétrica gera um campamento eletromagnético ou eletromagnético, é forçoso reconhecer que da qualidade desse pensamento vão gerar as emoções, as sensações, os sentimentos. É dessa qualidade que reverbera no fluxo do pensamento, diz Emmanuel, pensamento e vida. Então, olha só, se nós estamos no campo das sensações, porque a cólera é uma expressão do impulso das sensações corrompidas, por que nós não conseguimos avançar um patamar a mais de sair das sensações? Porque o pensamento está equivocado no meu ponto de vista, porque eu acho que eu tenho motivos para agir assim. Então, atitudes completamente irracionais. E a pessoa depois, ela se arrepende. Decorre de largo processo de predominância do instinto de conservação da vida e da agressividade. Então, o tempo, olha, são milênios que o espírito ainda está neutralizado na razão, usando a inteligência para a satisfação dos seus prazeres e não avança um patamar a mais que o colocaria numa realidade mais lúcida, né? Mas o que nós queremos trazer isso é aqui, ó. Supondo-se vítima dos demais, tipo, todos estão contra mim, ninguém me compreende, ninguém me obedece, aos quais desrespeita normalmente, vive armado de preconceitos e suposições injustas, que explodem ao menor sinal de aborrecimento. É ao menor sinal, porque nem são coisas significativas, deixando-se consumir pelas labaredas da revolta, quando poderia refletir em torno do ocorrido, dando-lhe direcionamento mais compatível. Eu fico pensando que quando nós não temos os recursos frenadores morais, né, aquilo que reage ao nosso primitivismo, nós precisamos buscar ajuda. A casa espírita precisa ser esse celeiro de oportunidades. Não é para que eu vá lá e fique fazendo coisas para alguém. Alguém precisa me socorrer
para que eu possa desenvolver estes recursos que me faltam. Porque nós temos que partir para a terapêutica do espírito. E diz assim, claramente, Joana de Ângeles, o colérico abrevia a existência. É sempre um suicida em potencial. Por quê? Em razão das altas cargas tóxicas que absorve e das descargas emocionais que lhe desarticula o sistema nervoso central, com as consequências compreensíveis em todo o organismo. Então, nós precisamos entender que esse corrosivo que nos perturba, que nos dilacera perispiriticamente, abrevia a nossa vida. Nós temos falado dos problemas cardiovasculares, né? Dos problemas circulatórios em geral, que as pessoas muito sanguíneas, muito explosivas, muito reativas, elas estão abreviando a existência por essas descargas emocionais. Em razão dos contínuos destrambelhos que se permite. Atrai espíritos equivalentes, porque esse é um item que não entramos ainda sobre o colérico. Nós nunca estamos sós. Sempre que nós estamos em desequilíbrio, nós estamos em companhia de espíritos que guardam total semelhança com a nossa forma de ser. Então, em razão dos contínuos destrambelhos que se permite, atrai espíritos equivalentes que o utilizam em nefando comércio de exploração psíquica, obsediando e obscurecendo-lhe o discernimento, que nos coloca neste patamar de espíritos enfermos. E não é o inverso. Nós não reagimos com raiva porque algum espírito desencarnado insinuou. É porque nós temos esse componente e ao agirmos dessa forma, esses espíritos fazem sintonia conosco e potencializam a nossa carga emotiva, né? Então, vamos refletir. É importante que nós possamos perguntar para nós mesmos se somos coléricos, se esse é um traço da nossa personalidade, porque a cólera, ela se manifesta das formas mais diferentes, possíveis e imaginárias. Então, como a Célia colocou, há pessoas dotadas de um verniz das aparências tão intenso, mas elas escondem dentro de si uma raiva, um ódio, escondem dentro de si uma cólera que não se manifesta de uma maneira explosiva, mas se manifesta na forma da vingança. Então, na hora que o espírito não aceita aquela situação, na hora que o espírito não compreende aquilo que está acontecendo com ele, ele muitas vezes implode. É uma implosão que acontece no seu mundo íntimo, que promove uma sequência de pensamentos e de ideias que irão culminar lá na frente numa situação de vingança por aquele que lhe praticou o mal. Porque muitas vezes nós vamos estar numa posição em que nós não podemos manifestar que o nosso raciocínio, que não é a razão, o nosso raciocínio diz para nós mesmos que não podemos, naquele momento, manifestar aquilo. Então, por exemplo, se estamos numa situação em que alguns irmãos estão nos ameaçando com armas de fogo,
o raciocínio nos convida a não reagir. Por mais raiva, ódio ou qualquer vibração contrária ao bem que possamos sentir, o raciocínio nos convida a ficar numa posição de aparente calma, de aparente equilíbrio. Então isso acontece nessa situação, isso acontece em outras situações em que estamos muitas vezes subordinados a algumas questões que são cotidianas da nossa vida, mas não significa que não estamos sentindo aquilo. E há pessoas, há espíritos que não passam um só dia sem sentir raiva. Se alimentam verdadeiramente da cólera. Porque a raiva, ela tem, obviamente, várias gradações. E muitas vezes o que nós estamos chamando de raiva é cólera implodindo na nossa intimidade. Então, é muito importante nós avaliarmos essa situação dentro de nós. E seguindo aquele texto que nós iniciamos ontem, 1 Minuto de Cólera, do livro Semeador em Tempos Novos, Emmanuel nos diz assim: nos momentos de cólera, que são momentos impensados, onde a razão, onde o raciocínio muitas vezes não operam, muitas vezes esposamos escuros compromissos, descendo da harmonia à perturbação e vagueando nos labirintos da prova, por tempo indeterminado, à procura de necessárias reconciliações com a vida e nós mesmos. Então, 1 minuto de cólera, 1 segundo de cólera, pode comprometer a nossa vida como espírito por dezenas de séculos, por múltiplas existências. 1 minuto. Então, esse estado de vigilância do pensamento que nós temos que adentrar, de controlar as nossas emoções, os nossos impulsos, é fundamental para mantermos uma existência equilibrada. E ele continua: pela brecha da irritação. Aí vem uma palavra importante, né? Há espíritos que 25 horas por dia são irritados. Nada se pode falar com aquela pessoa, nenhuma situação pode contrariar, porque o espírito está num estado de humor, de irritabilidade todo o tempo todo. Ou seja, de não aceitação da sua existência, da sua condição espiritual na qual ele se encontra. É o espírito que está rejeitando a reencarnação. Então, ele está permanentemente irritado. E esse estado, né, como ele coloca aqui, pela brecha da irritação, caímos sem perceber nos mais baixos padrões vibratórios, arremessando, infelizes e incontroláveis, os raios da destruição e da morte, que partindo de nós para os outros, voltam dos outros para nós, na forma de angústia e miséria,
perseguição e sofrimento. Então, muitas vezes não dimensionamos o quanto uma palavra ríspida, mal colocada, mal sintonizada, o quanto uma vibração de cólera pode realmente interferir no equilíbrio do outro, interferir no bem-estar do outro, e o outro demorar muito tempo para se recompor. E daí a importância de buscarmos estruturar em nossa intimidade a gentileza, começarmos a nos tornar espíritos gentis, gentileza uns para com os outros. Esse é um valor que aplaca muito a raiva, que aplaca muito a cólera. Ser um espírito gentil. Agora, é evidente que essa gentileza não pode ser o verniz das aparências. Não pode ser. Mas o desejo íntimo de servir. Porque o espírito gentil é o espírito que serve com alegria da alma. Nas mínimas coisas. Porque a gentileza, ela não cabe nas grandes coisas. Ela cabe nas mínimas coisas. Então, o espírito que começa a priorizar esse estado de alma, ele passa a perceber o outro. Porque para que eu possa ser gentil com alguém, eu tenho que percebê-lo e me dispor a atuar positivamente para que ele possa verdadeiramente ser beneficiado por nós. Então, nós vamos considerando isso, né? Porque não basta só nós falarmos da cólera, nós precisamos começar a falar como vamos agir para combater a cólera. E o espírito que começa a se dedicar, por exemplo, à gentileza, e ele se torna gentil, quando escapa esses momentos, porque essa transformação nem sempre ela é imediata, embora possa ser, ela pode ser imediata, porque o espírito ele tem total condição de dizer nunca mais, a qualquer momento da vida dele. Isso eu tenho a mais absoluta convicção. Um espírito 200% colérico, ele pode amanhecer no dia seguinte e falar nunca mais. Assim como quantas pessoas que fumam 30 anos, um dia pega o cigarro, joga para fora e fala nunca mais. E para. Quantas pessoas nós conhecemos que fizeram isso? Inúmeras, 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 inúmeras. Então, um espírito, ele pode dizer nunca mais. Porque nós, quantas vezes, vamos refletir sobre isso, amigos. Quantas vezes nós vivemos situação assim, olha, uma pessoa faz um mal para nós e a gente diz assim, nunca mais falo com você. Falamos ou não? Nunca mais eu vou te ver. Nunca mais isso ou nunca mais aquilo. Nós costumamos falar nunca mais num processo de vingança. Mas nós dificilmente falamos nunca mais para as questões que hão de nos modificar profundamente. Então, nós queremos dizer assim, nem sempre vamos conseguir dizer nunca mais para a cólera. Mas se nós vamos nos transformando em espíritos
com a capacidade de dilatar a gentileza, quando a cólera escapa, aqueles que convivem conosco são capazes de lembrar daqueles momentos que nos esforçamos para ser melhor. E fixar muito mais nas nossas qualidades do que nos nossos defeitos. Então, vamos refletir sobre isso, porque é extremamente importante. Eu volto a dizer, amanhã então vou insistir nisso assim, com toda a força da minha alma. É possível dizer nunca mais. É possível. Para qualquer coisa da nossa vida. Isso vai depender única e exclusivamente da vontade. Então vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do dia que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer por tudo que a vida tem nos ofertado, para que possamos ser espíritos lúcidos, amorosos, dedicados ao bem e à verdade. Que nesse momento tão importante da nossa vida, que nos encontramos rodeados de amigos espirituais, que velam por nós, que nos oportunizam experiências felizes na terra. É nesse ambiente, Senhor, íntimo, que nós queremos nos aprimorar, para nos tornarmos espíritos melhores para todos aqueles que nos cercam. Envolve-nos, sustenta-nos, para que sejamos aqueles espíritos a vivenciar estas lições sublimes que Jesus tem nos ensinado. Que os nossos relacionamentos sejam saudáveis e que nós possamos nos tornar espíritos melhores todos os dias. Ampara, Mestre amado, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles recebam nesta hora a luz do Seu amor, para que sejam cercados de esperança, de bom ânimo, para que possam ser socorridos nas suas necessidades mais íntimas. Que estes amigos que nos cercam, ao folhear estas páginas luminosas, possam visitar a todos, trazendo-os à casa espírita, aos templos de oração, para que possam ser amparados. Queremos Te agradecer, Pai amado, pelas oportunidades que esta existência nos tem conferido, de exercermos as nossas tarefas, mínimas tarefas, que hão de nos engrandecer. Mil vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença e pelo Seu amor. E que assim seja.